aí, é hoje, daqui a pouquinho às 4 horas da tarde, a seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul na disputa pela vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. E nós vamos direto para lá, para o país da Copa, porque a Lívia tá lá e eu quero saber se o Tite, Lívia, tá com o time pronto. E principalmente se o Neymar vai ou não vai para campo já desde o primeiro tempo. Bom dia. Olá, olá, tudo bem com vocês? Pois é, a gente está aqui nessa expectativa hoje desse jogo. Neymar volta, pelo que o Tite falou, Neymar volta, né? Ele que já conseguiu treinar com bola ontem junto com o resto do time. Ele parece que é o único spoiler que o Tite deu mesmo foi que o Neymar volta a jogar hoje. Pretende, e assim, o que todo mundo está falando é que vai ser um jogo fácil, né? Que hoje contra a Coreia não deve ser um jogo tão difícil, mas tudo pode acontecer. Como falam, é jogo de Copa do Mundo, então a gente não pode prever nada do que vai acontecer. Mas é lógico que a gente espera um belo jogo, time titular, um time que todo mundo está na expectativa. A gente vê muita gente com camisa do Brasil aqui, não só brasileiros, mas também muitos simpatizantes, né? O pessoal aqui vestindo mesmo a camisa do Brasil, torcendo muito para a nossa seleção, porque confiam que será a grande campeã desse ano aqui no Catar. Mas a gente continua aqui na torcida. Logo mais a gente vai se juntar à torcida Canarinho, que são aí milhares de torcedores brasileiros que juntam nesse esquenta para ir junto para o estádio e juntos também torcer e empurrar o time do Brasil dentro do 974, que é o estádio que vai receber esse jogo de logo mais contra a Coreia. Oitavas de final, primeira vez que Brasil e Coreia se enfrentam numa partida de Copa do Mundo, então o que pode acontecer, né? A gente espera realmente um show de bola da nossa seleção e eu estou aqui com a minha amarelinha, não sou só jornalista, mas também sou torcedor, então eu estou aqui na expectativa mesmo de uma bela partida logo mais. Muito bem, Lívia, obrigado pelas suas informações. A Lívia diretamente do Catar, trazendo todos os detalhes aqui pra gente do que vai rolar daqui a pouquinho às 4 horas da tarde e com um belíssimo iate atrás dela. Vejam só. Maravilhoso esse iate bem atrás da nossa queridíssima Lívia. Aliás, Doha é uma cidade muito bonita, né? À noite fica um negócio... O iate é dela? Não sei, deve ser do Militão, eu acho. Deve ser do Militão. Coitado do Militão também. Coitado. Agora, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a gente perder da Coreia hoje... Ai, Paulo. Nossa, filha, essa boca pra essa lá. conta e passa regra. Não, mas se perder o Brasil, volta, é isso? Não, porque eu tenho uma agora tese. já Posso, rapidamente, Fernandinha, posso sentar aqui rapidamente? Só um papo bem leve. Ah, só pra falar que a Beth Zafir já tá aí, hein? Não, nós daqui a pouquinho teremos Beth Zafir. Não, é só uma coisinha. Vai. Não, porque eu penso o seguinte. Sérvia, nada demais, viu? Assim, Pois é. É o suprassumo da seleção de futebol. Suíça, mesma coisa. Não é lá... Não é. Perdemos do Camarão, certo? Pois é. Aí perdeu o Camarão. Teve isso. A gente Pois não tá querendo comentar aqui, Mas aquilo lá foi teve pura falha isso. técnica, Foi, né? não, mas Foi pura perdeu. falha Mas perdeu, gente. né? Não foi legal. Eu 2-0, 1-0 desanimada. sofrida e perdeu pro Camarão. Tá. Agora vai jogar contra a Coreia. Hoje, pelo menos eu penso assim, se quiser ganhar a Copa do Mundo, Tem que dar um pra showzinho. explodir hoje. Hoje tem que arrebentar 5-0, 4-0. Será que vai, Tem que passar Paulo? Eu tô louca por cima esses desses gols. caras, meu. Os caras, mandam eles lá pra Netflix, ô Paulinha. O Neymar fez Round até six. cabelo, Round six, descoloriu lá, o cabelo e tudo. Não, Descoloriu? eu penso isso. Aí depois... Mas será que ele tá melhor do tornozelo? Fê, Espero que sim, né? Que ele esteja se bem. a gente ganhar hoje, a Sei. gente vai pegar ou Croácia ou Japão, que também... Vai entre Ai, nós, nossa, assim, que- não é Mas nada. tem dado umas zebras, não tem, Tudo Paulo? bem, mas não é nada. Não com a gente, né? Eu acho que Não, o Brasil... zebra não. Show São pra lá. 2 zebras, né? Não só uma. Então. São 22. O Brasil só vai ser testado na semi. É. Eu acho que pode dar Brasil e Argentina. Aí eu quero ver. Nossa, perder pra Argentina, que vai Aí eu quero. Por isso que hoje eu acho, minha querida cubaninha, que Tem nós que dar um vamos show. arrebentar hoje. Não, é. Eu quero ver um Não dá grande pra ter show hoje. dificuldade contra a Coreia. Vocês me desculpem. Não dá? Não, lógico. Tá. Sinto muito. Agora, eu acho assim que no último jogo, perdão, pessoal, no último fazendo jogo de falta. sexta-feira,
Ali foi falha técnica, colocar reserva, o time reserva pra jogar, gente. Tudo bem. Mas você não Eu acho que ele precisava quis, ganhar pra enfim, os outros mas ele descansarem um pouco, ele né? tirou todo mundo do jogo. Eu achei soberba também. Eu achou? achei. Sexta-feira, lembra? Eu achei Você bem achou? esquisito, assim. Eu achei assim. Porque não é uma decisão qualquer, né? É uma decisão mundial, uma decisão, é uma Copa do Mundo, gatinho. Ô, Titi, vamos lá. E a gente vai. teve mais um lesionado. Ajuda né? a gente a Saiu, gostar tudo de bem. você um pouquinho. Era reserva, mas agora estamos sem ele. Bem. Turma, já que nós estamos falando aqui de polêmica, Fê, conta pra gente o que está acontecendo com a atriz Cássia Kiss. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no vídeo que rolou, né? Que tá repercutindo bastante nas redes sociais. Dá uma olhada. Da Conceição Aparecida, rogai por nós e livrai-nos do comunismo. Assim seja. Tá aí, Fê. Série que ela tá gravando. É sério? O filme, eu tô começando a achar isso. Quem que levantou essa hipótese Gente, de que ela poderia estar fazendo um laboratório para um personagem? Eu não me lembro se foi o porque, Feltrin, assim, quem que escreveu um texto quando nesse sentido? o Zé de Abreu traz a questão, né, das medicações e ela fala que já tá alinhado. Enfim, gente, o que é isso? Cássia, pelo amor de Deus, aonde ela tá com essa história toda, pessoal? Que coisa esquisita. Eu fico triste de ver uma cena como essa. Porque você começa a perceber que extrapola toda a possibilidade realmente de uma pessoa, por mais que queira realmente aí lutar pelo seu direito civil, pelo seu direito de patriota, enfim, que nós sabemos que isso vale a pena, mas não precisa exagerar dessa forma, sendo uma das maiores atrizes do Brasil. Ela se coloca num papel extremamente vulnerável quando ela age dessa forma, sendo quem ela é. Então, assim, não acho que toda forma de manifestação e toda conquista ela vem através de manifestações, mas chegar ao ponto de você realmente se ajoelhar e ter aquele grito, o comunismo, gente, por favor, não tá, isso está completamente já fora de contexto de um suposto movimento realmente para conquistar alguma O coisa. que você acha, Zoe? Eu não concordo com o Felipe, não. Qual é o problema dela pedir a Deus para que o Brasil não vire um país comunista? Você também, você também acha que o comunismo não existe, que a teoria da conspiração, que é coisa da nossa cabeça? Em primeiro lugar, não foi isso que eu disse. O que eu disse, na verdade, foi o seguinte. Eu estou falando na questão da Cássia Kiss específico. Mas por que eu que não ela tá gosto de ver ela, eu Ela é não uma gosto pessoa de ver, católica, eu não gosto de ver ela reza o nessa terço. situação que nós sabemos que já é completamente reincidente quando ela vem de trás e que ela já vem manifestando e que ela já vem fazendo absolutamente tudo isso. Eu acho assim. Eu vejo como intolerância religiosa isso. Não, eu acho que não é intolerância religiosa. Eu não estou falando de intolerância religiosa e tão pouco eu estou dizendo sobre a questão da questão partidária da Cássia Kiss. Não acho. Eu não gosto de ver ela nessa situação. Ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa católico, reza o terço mesmo, ajoelhado. Ela está com medo, e um medo legítimo, do comunismo. O Foro de São Paulo está tomando conta da América Latina. Basta ver aí que poucos países se salvam. A grande parte dos países hoje da América Latina são dominados pela esquerda. Cuba está aí para provar, Venezuela está aí para provar que o comunismo existe sim. Eles estão querendo, a esquerda quer taxar a direita de fanático, de que somos loucos, de que tudo teoria da conspiração, assim como faziam com o Foro de São Paulo. E hoje tem vários vídeos aí que confirmam que o Foro de São Paulo existe sim. E o próprio Lula, tem vídeos que fala sobre o Foro de São Paulo. Ele foi um dos fundadores. Então, a Cássia tem um medo legítimo, que mais da metade do povo brasileiro tem esse medo também. Agora, se fosse uma mãe de santo na rua, fazendo lá o que pessoas dessa religião fazem, né? Enfim, colocando em prática aí a sua religião, e a gente criticasse, ou a gente desse risada. A mãe de santo aqueles cultos que fazem. Aqueles cultos que fazem. Se fosse algum cristão dando risada, ou debochando e falando, gente, olha isso, que loucura. O que aconteceria? Intolerância religiosa. Agora, um cristão
Um cristão não pode pedir a Deus para salvar o Brasil do comunismo, não pode rezar o terço, porque aí vira chacota. Aí pode dar risada de cristão, pode falar que é louco. A Cássia tem alguns posicionamentos que eu acho radicais mesmo. Por exemplo, essa questão aí de gays e tal. Eu discordo dela. Agora, dar risada, achar que ela tá louca porque ela tá professando a fé dela, aí eu vejo como intolerância religiosa. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 30 minutos. Pediu, Fê? Sim, mas daqui a pouquinho a gente vai ter quem aqui? Beth Zafir. Elizabeth Zafir, Mulher de Ferro. Daqui a pouquinho aqui nos estúdios da Jovem Pan, aqui conosco no Morning Show. Muito bem. Meu querido Fernando Conrado, como é que você vê isso? Eu discordo aí do que o Felipe estava falando, porque ao menos é um ato de coragem dela, quando todo mundo estava quieto, né? E aí a gente começa a pensar, para quem que ela tem que pedir alguma coisa? Para a Justiça já falou que não vai entregar respostas. Para o nosso Congresso, nosso Senado falou que não vai questionar os juízes que estão fazendo esses abusos de poder. O Renan Calheiros, nosso Senado também, está fazendo uma lei que vai perseguir quem se manifestar contra. Se ela coloca na internet, ela vai ser censurada pela nossa Suprema Corte. Sobrou rezar, né? Ficar de joelhos e gritar aí mesmo, né? Meu pai dizia, vai chorar pro bispo. É o que ela está fazendo e ao menos ela tem essa alternativa. Porque dentro da modernidade, dentro da secularização, as pessoas abandonaram Deus, né? Como é bom tu ter um problema desses e tu tem para quem pedir ajuda, né? Mesmo que seja uma divindade aí, ao passo que a outra opção é tu tá sozinho e aí fica maluco. A gente está vendo muita gente aí passando por transtornos durante esse período eleitoral, durante esse período político, que acaba sofrendo cada vez mais por nem ter uma saída. O Brasil, a gente está vendo aí sofrendo abusos pela Suprema Corte, esses abusos não são combatidos por quem poderia assegurar, que é o nosso Senado Federal, inclusive o nosso próprio Senado aí está fazendo agora uma perseguição contra quem se manifesta. Esse é o Brasil que a gente vive. Inclusive, o que me chama a atenção, até para falar do Exército, as pessoas pedem SOS, Forças Armadas aí, o primeiro-ministro que o Lula confirmou foi exatamente o Múcio para apaziguar os nossos exércitos. Então, quem está esperando que alguma coisa aconteça diante desse cenário que a gente tem hoje aí no dia 5, acho muito difícil acontecer alguma outra coisa. Eu acho que nós vamos caminhar aí para uma sucessão, vamos ter a aprovação da PEC, vamos estourar o teto de gastos. O ministro da Casa Civil vai ser o Rui Costa, que comprou os respiradores da loja de maconha e não recebeu até hoje. Comprou com o teu dinheiro, né? Agora, não é mensalão, não é petrolão, agora, durante a Covid, 2 anos atrás, né? Esse é o Brasil, a nave vai e o que cabe mesmo é ficar de joelhos e pedir ajuda aos céus, porque ninguém mais te ouve no mundo real, no mundo institucional. Ô Conradão, posso fazer uma observação nessa tua fala, claro, na fala da Zoe, até pra gente pensar junto. Eu acho, minha humilde opinião, tá? Acho que a direita precisava dar uma atualizada no discurso. Eu acho que esse papo, vamos lutar contra o comunismo, isso aí não vai mais colar. Eu acho, real. Sabe por quê, Zoe? Aliás, não vai colar, não. Não colou. Não colou, não é? Não vai colar. Não colou. Eu minhas dúvidas aí. Se tivesse voto impresso ou auditável, a gente podia ter certeza. Não, tudo bem. Mas o que eu acho o seguinte, esse negócio... Vamos pegar o seguinte, quando você fala, puta, nós temos que rezar pro comunismo não se apoderar do Brasil e tal. O comunismo, pelo menos eu entendo isso de comunismo. Comunismo é a ausência de Estado, certo? Sociedade igualitária. Não, isso é utopia. Na prática, é o que acontece em Cuba. Repressão, exílio. Tudo bem, mas o comunismo é simplesmente a retirada do capitalismo. Vamos pensar. É a retirada completa do capitalismo, a ausência estatal e a divisão igualitária de classe, aquela coisa fofa, bonita. Eu não acho que a esquerda atual hoje, eu não interpreto a atuação da esquerda atual dessa forma. Eu interpreto uma esquerda que se tornou absolutamente capitalista e que age dentro do capitalismo, buscando a corrosão dentro do capitalismo. Mas no social não. Mas no não é isso. No social é repressão. Eu enxergo assim. No social é repressão. Não, mas olha só. Em Cuba, por exemplo, agora estão permitindo abrir alguns negócios para as pessoas empreender. Mas na parte social, das pessoas reivindicarem seus direitos, informação, pedirem eleições livres, isso não tem. Então eles estão copiando o modelo da China, por exemplo, que tem livre mercado, mas o social
policial é a repressão. E aqui está indo pelo mesmo caminho. Porque, I'm sorry, mas eu tenho que pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa aqui. O projeto do Renan Calheiros, que não pode criticar político, senão vai para prisão, até 4 anos de prisão. Isso é o quê? Não, eu entendo. Isso é imitar o modelo chinês, o modelo venezuelano, o modelo cubano. Eu entendo. Eu só acho que a direita hoje, ela precisa focar muito no discurso da picanha. Eu também acho. Da picanha... Enganar o povo. A da picanha ouro. Enganar o povo. Não é essa. Picanha consciente. Picanha Esse consciente. é o discurso que eu defendo. Mas pra você ter uma ideia, perguntam aonde faz o cadastro para pegar a picanha. Não, porque eu acho o seguinte, Tur, eu tô falando essa coisa da picanha consciente, porque eu acho o seguinte, sem um discurso social, eu não acho que esse papo de comunismo, Conradão, quero te ouvir também, quero ouvir o Zé também, eu não acho que esse papo de comunismo chegue aonde o Lula ganhou a eleição, que foi entre os mais pobres. Mas olha só. Infelizmente, esse papo não cola. O Lula ganhou as eleições porque o sistema se reestruturou e bloqueou completamente uma campanha. A gente, quem era da direita está bloqueado, quem é da esquerda não é bloqueado. A campanha de equilíbrio de forças de discurso, só a direita teve, a esquerda não teve. Não poder fazer live do presidente ser entrevistado no Palácio Planalto, só a direita não pode, a esquerda não. Mas olha só, vamos só trazer 3 pontos. Só para fechar, que eu quero ouvir o Zé pra gente finalizar esse assunto. Não, mas é rapidinho. A gente tem 3 problemas do mundo com a esquerda. Quando a gente fala comunismo, é o pessoal que dá um nome comum, chamar de esquerda, né? O problema que a gente tem aqui é o coletivismo, que é querer a sujeição do ser humano com as suas ideias próprias a essa maioria, a ditadura da maioria. O segundo que a gente tem aqui é o totalitarismo, querer um Estado maior, quem se manifesta contra acaba sendo preso ou acaba sendo censurado. E o terceiro deles é o progressismo, que é isso que tu vê quando tu começa a enxergar. Por que tu acha que tem empresa que quer se vincular à esquerda? Porque quanto maior o Estado, maior o benefício, maior a chance de corrupção, maior a chance dessas empresas manterem seus monopólios, que é o que tu vê acontecendo no governo do PT. Os campeões nacionais. Por que tu acha que o Itaú patrocina o PT? Por que tu acha que a Natura patrocina o PT? Por que tu acha que o JBS patrocina o PT? Para ter maioria, para ter monopólio e ganharem cada vez mais. Cortada aí, Fê. Justamente por quê? Porque a gente tem convidado hoje no estúdio e a gente tem que dar uma encurtada aí. Vamos lá. Zé, por favor, seu comentário para a gente fechar. O Foro de São Paulo existe, sim. É uma realidade. A tentativa de hegemonia da esquerda aqui no Bloco Sul também é uma realidade, né? A gente não pode se esquecer disso. Mas não significa exatamente transformar o Brasil numa ditadura. Não é porque eles não querem, porque eles não têm força para isso. Veja aí, o PT não está conseguindo desmontar o seu próprio governo, né? Está indo atrás de aliados ali no centro, procurando PP, procurando os partidos que votaram contra e assim por diante. Vou focar meu comentário na participação da atriz. Cássia Kiss, ela, na verdade, está entrando num terreno de um campo minado, né? Porque aqui o mais inocente dos políticos é o primeiro suplente. Essa é a realidade. Então, existem pessoas aqui que levam a vida fazendo isso aí, a política. E ela, as atrizes, que é uma máquina de moer reputação. Eu fiz esse alerta para a Regina Duarte, quando ela foi nomeada aqui para a Secretaria de Turismo. Então, o que a gente vê, na verdade, aí é a Cássia entrando num campo minado. Quando se entra na política, é preciso ter cuidados. Sim. E é preciso ser político, ter costas largas, ou seja, se candidatar. Mas eu acho bom demais que as pessoas tomem mesmo essa iniciativa e que orem, que rezem pelo bem do país e que façam, sim, esses alertas.